Muito bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional. Hoje é o penúltimo dia dos 12 dias. E aí, como tem sido esses últimos dias para vocês? O que Deus tem falado ao seu coração? Compartilha, deixa o seu comentário aqui, ou então compartilha lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ser muito bom, vai ser uma graça, né? Vai ser uma alegria poder saber aquilo que o Senhor tem compartilhado com a sua vida e também quando a gente compartilha, né, aquilo que Deus ele fala com você, contribui, né, e me edifica, edifica as outras meninas que estão lá no grupo também, porque aquilo que Deus ministra, né, no coração de cada uma de nós é único, é diferente. E quando a gente compartilha, né, quando a gente tem essa troca, esse compartilhar, digamos assim, né, de conhecimento, de aprendizado, ajuda, contribui, fortalece uma a outra, amém? Então vamos começar aqui esse momento apresentando ao Senhor para que Ele venha novamente trazer respostas, direções, trazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita que seja o norte para a sua vida, amém? Pai, nós te apresentamos aqui, Senhor, esse momento. Te damos graças, obrigada por até aqui o Senhor ter nos fortalecido, o Senhor ter nos levantado, o Senhor ter nos renovado por todas as palavras que o Senhor já falou. Guarda, protege a nossa mente, o nosso coração, para que a gente venha, Senhor, usar tudo aquilo que foi entregue para multiplicar, para governar, para dominar e ser estabelecida no tempo, na estação, no ritmo que o Senhor tem para cada uma de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Senhor, cobre com teu sangue a nossa casa, a nossa família, que esses 12 dias eles tragam, Senhor, uma virada de chave. Esses 12 meses eles tragam, Senhor, uma mudança de nível, uma mudança, Pai, de estação, uma mudança de mentalidade, uma mudança de posicionamento e comportamento, uma mudança no nosso relacionamento contigo também, Pai. Que os próximos 12 anos sejam anos, Pai, guiado pelo Teu Espírito Santo. Sejam anos, Pai, onde o favor, a graça, a Tua mão poderosa estará sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossas finanças, a nossa saúde física, emocional e espiritual. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Hoje a leitura de hoje está lá no livro de Obadias. E o livro de Obadias, o tema começa assim: Deus ele observa como reagimos à dor do outro. Eita. Então vamos aqui. O julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos. Vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive uma fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. No verso 15 diz assim: está próximo o dia que eu, o Senhor, julgarei todas as nações, como fez a Israel, e assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça, assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. É forte, Brasil. Então vamos aqui, né? Obadias, ele fala sobre a forma como o povo tratava o povo, né? Então as pessoas, elas tinham um privilégio e acabavam deixando a desejar com as outras pessoas. O verso 13, né, que eu nem cheguei a ler, mas deixa eu ler aqui para vocês, que é o que eu anotei, diz bem assim: não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição. Naquele dia de calamidade,
daquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado as riquezas dele naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele templo de aflição. Aqui fala que quando o povo tava sofrendo, uma outra parte do povo estava se aproveitando. Então, existe poder, existe autoridade que Deus libera sobre as pessoas, que por mais que a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus, nem toda autoridade age de acordo com a vontade de Deus. E aí, nesse tempo, o que as pessoas faziam que tinham autoridade, que tinham poder? Elas usavam aquele poder, aquela autoridade para benefício próprio, para se vangloriar, para se promover, enquanto a outra parte do povo sofria e Deus percebia isso. Então, esse daqui é um reflexo de que Deus ele olha para mim, para a sua vida. Ele olha para a vida de quem está sofrendo e para a vida de quem está bem. E teve um devocional que eu falei que o nosso maior desafio com Deus, vamos dizer assim, nosso maior teste, não é no dia mau, é no dia bom. Porque é no dia bom que as coisas estão calmas, que as bênçãos já vieram, mas como que eu reajo? Eu continuo reconhecendo quem me sustentou durante todo esse tempo? E aqui no verso 10, né, que fala, Edom e Israel eram como irmãos. A dor maior não foi atacar o externo, mas a traição de quem deveria proteger. No verso 10, diz assim: por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Isso aqui era o castigo, né, sobre Edom, porque ele e Israel eram irmãos e aqueles que deveriam, né, te proteger, te guardar, te ajudar, te auxiliar, foram os que mais te empurraram, vamos dizer assim, para a cova, foram os primeiros que apontaram o dedo na sua cara. Então, quantas e quantas vezes a gente passa por essas situações, onde quem deveria nos ajudar acaba nos prejudicando? Vamos dar o exemplo aí de José. Os irmãos que deveriam auxiliar, né, porque ele era os irmãos mais velhos do que ele, mas foram os irmãos que traíram José, né? O inimigo, quando ele quer travar e paralisar o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, aquilo que Deus ele quer estabelecer na sua vida, ele nem sempre vai usar as pessoas de fora, de longe, ele usa as de perto, porque as de perto têm intimidade com a gente, as de perto, né, conhece quem éramos lá atrás. E quantas vezes nesse processo de mudança você parou, você desanimou, porque as pessoas te julgaram, falando que tudo isso era fogo de palha, que você não é esse tipo de pessoa, que você é duas faces. Mas por quê? Porque elas não estão acostumadas com a sua nova versão, elas não estão acostumadas com essa sua versão, digamos assim, madura, saudável emocionalmente, fortalecida. Então, tudo que elas querem é trazer de volta aquela pessoa do passado, né? E aí, nesse processo de mudança, muitas acabam se paralisando. E uma atenção que a gente tem que ter aqui é porque Deus ele leva a sério as alianças. O silêncio diante da injustiça também é culpa. A indiferença fere tanto quanto a agressão. Quando, né, no verso 11, quando observar o sofrimento do outro se torna pecado, Deus julga as atitudes internas, não só as externas. Então o povo estava sofrendo e internamente eles estavam felizes. É a mesma coisa que eu ver uma pessoa cair, se machucar, eu falar bem feito, e esse devocional serviu para mim, viu? Porque quantas e quantas vezes eu falava assim, fulano errou, aconteceu isso, 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 eu falava, bem feito, né? Só na minha cabeça eu pensava assim, né? Olha, Deus castiga e tal. Só que esse não é um pensamento que está de acordo com a mente de Cristo. Porque diante de erro, de falhas que eu também cometo, Deus ele tem misericórdia, ele me perdoa. E por que eu não consigo fazer com o outro, né? Mas isso é
um grande desafio para nossa humanidade, né? E quantas vezes o medo, a mágoa, a inveja nos colocaram em uma posição errada mesmo sem palavras? O reino pertence ao Senhor. Então, quem eu me tornei por causa da dor do outro? Alguém que se fecha ou alguém que se alegra? Alguém que intercede, protege e se posiciona corretamente? Então, como você se posiciona diante de um erro de uma pessoa da sua família? Como que você se posiciona diante de um erro de uma pessoa no seu trabalho? Ainda que você não tenha intimidade, né? Ou quando você tem intimidade também. Será que você só se posiciona em oração, em intercessão, em cuidar, em proteger, em aconselhar nas pessoas que você gosta, que tem intimidade, afinidade contigo? E aquelas que você não tem afinidade? E aquelas que você não tem intimidade, como que você reage a elas? Isso aqui é mais profundo, eu vou trazer aqui, né? Deus, ele não julga o que fazemos, mas de onde fazemos. Edom não foi condenado pelo que fez, mas pela postura do seu coração. Porque ele estava vendo o irmão sofrendo, chorando, e ainda assim ele não estendeu a mão. Olhar de longe, não se envolver e se proteger emocionalmente. Então ele estava ali olhando de longe, vendo o povo sofrer e não estendeu a mão para ajudar. O coração pode estar em pecado mesmo quando as mãos estão limpas. Se vocês perceberem, todos esses devocionais, a gente falou muito sobre coração, sobre intenção, sobre motivação, porque o verdadeiro alinhamento, ele não começa com aquilo que você faz fora, mas ele começa com as coisas que você organiza dentro do teu coração. Quantas pessoas se tornaram frias, distantes e inacessíveis pela dor? O perigo não é a ferida, é o que tornamos por causa dessa ferida. O perigo não é o que te fizeram, mas é aquilo que você faz por conta do que te fizeram. Você age da mesma forma, você faz a mesma coisa com as outras pessoas. Feridas não tratadas, elas viram a sua identidade. Tem muitas mulheres, muitas pessoas feridas, né? E com a identidade distorcida porque abraçaram essa ferida, abraçaram aquilo que fizeram com elas no passado. Não é sobre o que elas sofreram, mas sobre quem estão permitindo ser depois disso. E aqui a gente entende e aprende que a dependência de Deus não é fraqueza, é posição certa. Um coração que não se rende, ele não confia e ele não se envolve, ele não se entrega, ele não se permite. Um coração que não se rende, um coração ferido, ele não dá acesso para as pessoas, ele não dá acesso para Deus, ele se protege, ele tenta o tempo todo ali pensar em formas de evitar aquela dor. E se você vive assim por muito tempo, vai chegar um momento que isso já vai se tornar um hábito e a sua mentalidade já vai girar em torno disso. Talvez muitas das coisas que você faz não tenha o resultado que você espera, é porque inconscientemente aquilo que você está fazendo não é com o objetivo de avançar e de crescer, mas é de se autoproteger das dores, das feridas, dos traumas, dos bloqueios, daquilo que as pessoas fizeram. Isso impede até que novas pessoas, conexões do céu, novas alianças, amizade, oportunidades cheguem na sua vida. Por quê? Porque você não está disponível emocionalmente. Lembra das raízes que eu falei ontem? Existem coisas nas suas raízes que ainda precisam ser limpas para que o seu coração esteja disponível para aquilo que Deus vai derramar. A verdadeira cura começa no governo, porque a restauração não começa quando as pessoas mudam. O passado é resolvido, a ferida desaparece e ela começa quando Deus governa o seu coração. A cura emocional, ela não é esquecer. O passado a cura emocional não é esquecer o passado, é devolver o governo, a alma a Deus.
Depois de tudo que eu vivi, eu me tornei alguém mais parecido com Deus ou apenas me protegido mais? Então, de forma resumida, tudo que Deus ele quer trazer aqui pra gente é: não perca o sentir enquanto você cresce. Lembra que teve um devocional que eu falei sobre a maturidade ainda é depender de Deus? Muitas vezes quando a gente chega, né, numa certa maturidade, digamos assim, a gente acredita que a gente já sabe de todas as coisas. Mas tudo que Deus ele tá, né, dizendo pra mim e pra você é que nesse processo que você está crescendo, não deixe que outros ídolos governem o seu coração e a sua alma. Não perca o sentir, porque o sentir está relacionado ao coração. A partir do momento que eu tenho meu coração endurecido, que eu tenho meu coração fechado, que eu tenho coração frio, eu vou perdendo a sensibilidade com as pessoas e a sensibilidade da minha intimidade, do meu relacionamento com o Senhor e com o Espírito Santo também. Amém? Vou finalizar aqui com uma oração. Pai, muito, 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 muito obrigado por essa palavra. Que ela venha, Pai, limpar o nosso coração. E que o Senhor venha nos ensinar a amar e a tratar as pessoas da forma como o Senhor trata. Que o Senhor venha nos ensinar, através do Teu Espírito Santo, a olhar para as pessoas como o Senhor olha, com o Teu olhar, com a Tua visão, enxergando, Pai, o coração delas e não o comportamento, e não aquilo que a dor, a ferida forjou no lado de fora. Porque cada um carrega uma essência. E eu creio que a essência do outro contribui para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para a minha jornada na fé e na vida também, Senhor. Pai, sonda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, traga aquilo que está no nosso inconsciente, de forma emocional, que enraizou a nossa alma, que nos impediu e que nos impede de se entregar, não somente para o nosso relacionamento com Deus, mas se entregar para as amizades, conexões, para aquilo que o Senhor está fazendo nesse novo tempo. Então eu oro para que todas as amarras, todas as feridas agora, no nome e na autoridade de Jesus, sejam desfeitas da minha vida e da vida de todas as pessoas, de todas as tuas filhas e filhos que verão esse vídeo, que assistirão esse devocional. E eu já declaro um tempo de estabelecimento, um tempo de nova mentalidade, um tempo onde quem governa a nossa mente, a nossa alma é o teu Espírito. E a tua palavra diz que a mente governada pelo Espírito, ela gera vida e paz. Eu declaro uma mente governada pelo teu Espírito, que gera vida, vida em todas as áreas, que gera, Pai, frutos e frutos que permaneçam, que gera paz, harmonia, amor. E aonde a tua presença, Pai, estiver, ali nós estaremos. E aonde as trevas, Pai, estiver, quando pisarmos a planta dos nossos pés, as trevas não prevalecerão e baterão em retiradas, porque nós carregamos a tua presença. E aonde o Senhor está, o mal ele não prevalece. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, em todos os ambientes que o Senhor está preparando para nos estabelecer. É o que eu te peço. Continua, Senhor, no dia de hoje falando com cada uma de nós. No nome de Jesus, amém, amém e amém.